Oi, turma, boa noite. Aumentando só o áudio aqui, estamos aí na gravação da aula 3 da nossa disciplina de introdução à legislação tributária aplicada a unidades agroindustriais. Então, nesse módulo 3, a gente vai falar de direito empresarial, de noções de direito do consumidor e direito comercial, noções gerais, tá, gente? O objetivo é identificar o direito do consumidor e falar um pouco do direito comercial. É importante observar, gente, que o Código de Defesa do Consumidor é algo muito recente, ele é a partir de 1990, né? Sendo implementado e aplicado realmente a partir de 92. Então, algumas ideias que a gente tem hoje consolidadas, elas por muito tempo não existiram no Brasil, né? E principalmente nessa relação comercial com os alimentos. Então, o direito é uma ciência das normas obrigatórias que disciplinam as relações dos homens em sociedade, que pautando aí condutas e ações humanas, existem algumas normas estabelecidas em legislação, entre elas as fontes do direito que a gente vai dizer aqui embaixo. Fontes do direito, gente, ela pode ser primária ou secundária. Se ela é primária, são as leis e normas emanadas do poder estatal. E as fontes secundárias já são a jurisprudência. A gente já viu na aula lá, primeira, de definições e termos, que jurisprudência são procedimentos ou decisões que a justiça já concedeu ou analisou em determinadas circunstâncias. Como nós temos o princípio da isonomia, naquela mesma circunstância se aplica a mesma decisão. Então, isso daí seriam jurisprudências que a gente já tem. Fontes secundárias também trata-se dos costumes, das doutrinas, a questão da analogia, né? E os princípios gerais do direito. Quando a gente pensa nas legislações, é um conjunto de normas escritas emanadas pelo Estado, né? E elas podem ser a Constituição Federal, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, leis delegadas, decretos legislativos, resoluções, decretos regulamentares, portarias e circulares administrativos, tá? Então, esse daqui são as fontes do direito, ou seja, a origem daquela forma de organização da sociedade. Então, sempre que você tiver alguma dúvida sobre se aquela ação realizada, ela seria ou não uma conduta aprovada, a gente vai procurar nesse conjunto de normas que a gente tem, tá? A norma, né, do direito do consumidor, ela vigora desde 1991 pela Lei 8.078 de 90, né, conhecida aí como Código de Defesa do Consumidor. Ela regula as relações de consumo, protegendo o consumidor e estimulando critérios aos órgãos e entidades de defesa para a realização desse serviço de controle. A própria lei define o que é consumidor e o que é fornecedor. Consumidor é toda pessoa jurídica ou física que adquire e utiliza produtos ou serviços como destinatário final. E fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, que desenvolve atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição e comercialização de produtos e prestação de serviço. E aí, gente, dentro do mercado consumidor, a relação de consumo é estabelecida entre as partes, onde o consumidor, por meio de um ato de consumir, comer, gastar, na satisfação das suas necessidades econômicas, o indivíduo ou a empresa contrata ou adquire bens e serviços do fornecedor. Isso aí é importante a gente entender. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a gente pode classificar o fornecimento de mercadorias sem qualidade, para que se tenha aí... lembra que a gente falou
algumas questões sobre tipificação. Tipificação é quando você diz quais são os tipos de, por exemplo, sem qualidade. O que seria um sem qualidade? E aí, para o Código de Defesa do Consumidor, você teria ali a classificação do produto como perigoso, defeituoso ou viciado. O perigoso, gente, é o tipo de fornecimento que causa lesão, seja ao patrimônio, seja à saúde ou à integridade física do consumidor. E que não tenha nenhuma informação, ausência de informação no produto ou no serviço contratado. Né? Então, o alimento se enquadra nisso, professora? Claro. Se você pega um alimento que ele está contaminado por um micro-organismo patogênico e você com a imunidade baixa consome esse produto, né? Não estava escrito lá a forma de armazenamento, não estava escrito as condições de aquecimento, de resfriamento, não estava escrito nenhuma forma de preservação. Ele deixou aquele produto lá na temperatura ambiente e depois de deixar na temperatura ambiente, ele veio comer e quando ele comeu, ele se intoxicou e adquiriu ali uma toxinfecção, por exemplo. Isso daí é um produto perigoso. Então, o alimento ele pode ter, sim, ser classificado como um produto perigoso. Defeituoso é que o fornecimento causa lesão ao patrimônio, à saúde, à integridade física, por impropriedade no produto ou serviço. Ou seja, o produto adquirido pelo fornecedor não serve para o fim a que se destina. Né? Então, assim, você produziu leite condensado e não disse como ele deveria utilizar aquele leite condensado. E aí ele fez um determinado produto e não conseguiu adquirir aquilo que ele necessitava. Então, isso daí é um produto defeituoso. Tá? Então, assim, você forneceu um produto minimamente processado. Minimamente processado, ele tem que estar sanitizado. E aí, ao abrir o produto, ele encontra lá larvas, ele encontra lá micro-organismos, não vamos dizer parasitas, ele encontra insetos, isso é um produto defeituoso, tá? Você disse que o sachê, ele é feito a partir das folhas da Camellia sinensis, por exemplo, chá verde. E aí, quando ele abre, existe outras folhas lá de outras plantas. Isso é um sachê de chá defeituoso, tá? Quando você tem um produto viciado é o fornecimento que não chegou a causar lesão ao patrimônio, à saúde e à integridade física, mas poderia ter causado por improbidade do produto. Então, vamos dizer aqui que eu posso ter o mesmo produto como sendo defeituoso e ao mesmo tempo viciado. Por exemplo, você fez a coxinha e deixou lá dentro o tal do osso. Aí, quando ele fez o processo mastigatório, ele encontrou o osso e ele mordeu tão forte que quebrou o dente. Ou seja, causou a lesão à saúde do paciente, que é quebrar o dente. Logo, isso daí é um produto defeituoso, porque causou a lesão. Um produto viciado é que, por exemplo, ele não chegou a morder forte, mas a presença do osso lá poderia ter causado uma lesão. Então, ele é um produto viciado. Então, é muito importante a gente entender essa classificação e, principalmente, estar consciente daquilo que a gente produz relacionado com a qualidade que o consumidor necessita, tá? O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 6, ele diz quais são os direitos básicos do consumidor. Primeiro, que a proteção à vida e à saúde. Então, alimentos, gente, não pode ser perigoso ou nocivo, tá? Educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos. É função da empresa que produz dar as informações sobre aquele produto, informar como ele vai utilizar, fazer cursos sobre aquela utilização daquele alimento, consumo daquele alimento. Faz parte aqui de uma exigência do Código de Defesa do Consumidor. Prestar informações adequadas e claras com relação aos produtos. Eu preciso saber
todos os ingredientes que estão lá dentro. Ah, mas é segredo, criei uma formulação, eu não posso dizer, mas é um direito do consumidor saber quais são os ingredientes que estão naquele produto, tá? Proteção contra a publicidade enganosa, eu fico muito na dúvida. Se você pega um refrigerante que está escrito abacatinho, você acha que dentro do refrigerante tem que ter que fruta? Ah, professora, guaraná. Então, a gente não deveria chamar abacatinho, porque eu tenho para mim que abacatinho lembra abacate, né? Então, eu tenho que prestar aí uma informação que seja adequada. Eu não posso enganar ou abusar, né? Ou então obrigar a comprar, né? Fazer uma propaganda desleal. Então, assim, a gente tem que faz parte aqui do Código de Defesa do Consumidor os direitos, né, no seu artigo 6º. A modificação das cláusulas contratuais estabelece prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornam excessivamente onerosas, né? Então, nessa pandemia, aconteceu muito isso. Você já tinha contratos, por exemplo, com buffets, para realização de festas, de casamento, de aniversários e assim por diante. E devido a uma situação, né, superveniente, isso daí onera as empresas. Então, não podem ser feitas alterações contratuais para que seja prorrogada a prestação desse serviço, a forma como seria devolvido o dinheiro. Então, assim, o Código de Defesa do Consumidor protege isso também. Prevenção, efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos ou difusos. Ou seja, você deixou o caroço da azeitona, o cliente mordeu forte a sua empadinha e quebrou o dente. Você vai repor o implante e o tratamento odontológico. Tá? Então, isso daí é muito importante. O acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção e reparo de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, assegurando a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. A facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão de ônus de prova em favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele insuficiente usando regras ordinárias de experiência. Então, assim, os direitos do consumidor, eles têm sempre que ser facilitados. Então, se você alega lá que você encontrou um inseto dentro daquele produto, né? E você não tem mais o produto para provar isso, né? Então, como a defesa do consumidor, ela é superior, o juiz vai pedir prova que não tem como ter inseto no seu produto. E aí é você, gente, que vai utilizar o controle de qualidade, seu checklist de boas práticas, para provar que você faz controle de práticas, seu manual de boas práticas de fabricação, para provar que você faz controle de pragas, para provar que seu sistema é automatizado e que não tem possibilidade dessa contaminação pelo inseto. Você que vai ter que provar, né? Pelos seus sistemas de controle e supervisão, que você realmente pratica a qualidade. Então, o Código de Defesa do Consumidor estabelece isso também. Mais um motivo para a gente estar sempre de acordo com as boas práticas de fabricação, com as normas de gestão de qualidade, de controle de qualidade, né? Adequada e eficaz prestação de serviço público em geral. Gente, você tem que realmente estabelecer uma comunicação com o seu cliente, tá? E, inclusive, é nesse Código de Defesa do Consumidor que a gente tem a necessidade de ter um SAC, né? Serviço de Atendimento ao Cliente. Por quê? Porque eu preciso ter essa comunicação de verificar se o meu serviço prestado, o meu produto foi adequado, eficaz naquilo que a empresa se propõe. Então, o SAC, ele está contemplado aqui dentro do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Falando um pouco também do direito comercial, algumas noções básicas. Direito comercial, gente, é um conjunto de normas disciplinares
da atividade negocial do empresário. O direito comercial, ele tem algumas características. Primeiro, simplicidade, né? Ele é menos formal, né? Principalmente agora que a parte da justiça ela está ficando cada vez mais digital também, né? Não presencial, de forma eletrônica. Tem aí a questão de ser globalizado, cosmopolita e internacionalidade das normas e do direito. A onerosidade, tá? Porque ela sempre vai considerar que o comerciante visa o lucro, tá? E aí ela vai lembrar disso. Elasticidade é um caráter dinâmico, renovador, é um pouco fragmentado, porque a nossa própria justiça é bastante fragmentada, né? E aí a gente tem uma divisão, né? Um exemplo desse fragmentarismo, né? Ele tem o direito comercial terrestre, marítimo e aeronáutico. Por que estou fazendo isso? Gente, vai que você tem lá um mega pão de queijo e você vai comercializar esse pão de queijo nos mercados internacionais. Lembra que nós somos hoje globalizados. A própria matéria-prima, nossa matéria-prima agropecuária, ela é quase toda de exportação. Um pouco mesmo, por isso é que fala que a agroindústria familiar é que mantém o nosso comércio interno, porque a nossa grande produção agropecuária, ela é para exportação. E aí, gente, hoje, essa comercialização para exportação, ela é cosmopolita, ela é internacional, ela vai envolver aí uma série de relações comerciais terrestres, marítimo e aeronáutico, né? Grande parte dos produtos que a gente precisou aí para combate do Covid foi todo transportado via aviões, né? Então, devido a uma necessidade de agilidade em chegar aos testes, os exames, os materiais, os EPIs, né? Então, assim, esse direito comercial vai legislar e organizar esse tipo de comércio, terrestre, marítimo e aeronáutico, tá? De uma forma geral, a grande maioria dos nossos produtos agropecuários, eles são transportados por via marítima, tá? O ato de comércio, né, é todo o ato praticado com o objetivo de lucro, para mediação, circulação, intermediação de bens e serviços, tá? E aí a gente tem os atos de comércio divididos em compra e venda de imóvel, revenda, atacado e varejo, industrialização ou não e aluguel. Prestação de serviços de qualquer natureza, operações de câmbio, banco e corretagem, empresas de fábricas, comissões, depósitos, expedição, são formas, né, e atos de comércio divididos aqui. Eu queria muito falar para vocês, na situação, está soltando vários memes aí, da questão do arroz no país, né? E aí, só dizendo para vocês que aqui na cidade que eu estou, a gente tem uma grande empresa de arroz, né? E quando eu fui essa semana retrasada no supermercado e aqui só tinha o arroz dessa marca, né? E aí eu ainda não estava sabendo da atual situação do arroz no país, né? Que é a escassez de arroz no país. Então, o que eu observei é que no supermercado a gente tinha uma única marca de arroz em toda a prateleira. Ele tinha vários tipos de arroz, mas era todos da mesma marca, né? E isso vai contra a liberdade de competição, gente. A gente tem que ter nos estabelecimentos vários tipos de produtores e marcas disponíveis para competir por preço, para ter uma livre concorrência, né? Isso está aqui no direito do comércio, tá? E a questão aqui de um item do direito do comércio muito importante é a falência, né? Então, contra um devedor. Então, o empresário que não administra bem a sua empresa e ele
faz diversos contratos, de repente ele não cumpre os contratos e diz que foi à falência, a justiça, dentro do direito comercial, ela pode executar por uma ação judicial e o juiz vai decretar falência e dividir esse patrimônio para pagamento desses credores, tá? Então, isso daí é uma questão importante também. Finalizando aqui, gente, a gente tem aí o nosso resumo, né, que é a questão que foi observada aqui nessa aula 3, o direito do consumidor e o direito comercial, e ressaltando aí que o Código de Defesa do Consumidor é um instrumento muito utilizado pela população. Eu quero que vocês estejam muito conscientes, né, de que juntar todos os conhecimentos desse semestre e garantir a produção e a comercialização de um produto de qualidade, ele vai fazer diferença, tá? Vocês vão obter o retorno. Então, é extremamente importante aí vocês... por quê? Porque os nossos consumidores estão mais exigentes. Eles estão mais exigentes por qualidade, tá? Só lembrando aqui nossa lista de exercício, né? Atividade 3, defina o que é a palavra direito, qual é o conceito de consumidor e fornecedor, como se entende uma relação de consumo, um compra, um produz, o outro compra, e aí tem uma obtenção de lucro, né? O que é direito comercial e qual a importância da liberdade das empresas. Eu acho que essa daqui é uma das perguntas mais importantes aqui dessa lista de exercício, principalmente que você analise como é que nós estamos no Brasil hoje, na situação da pandemia, com a questão do arroz, tá? Então, não deixe de pesquisar como está aí a nossa questão do arroz, tá? É um prazer estar aqui com vocês e espero que todos, né, estejam maratonando essa disciplina, Introdução à Legislação Tributária. Gente, esse é o tipo de conteúdo que você tem que começar e terminar, tá? Não deixa ele para postergando, não, porque como é um tema mais teórico, mais chatinho, assim, de entender conceitos, né? E não deixem para o final, viu? Muito, 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 muito obrigada, gente. Muito obrigada.